Quero chamar aqui o nosso pregador da noite, o nosso pastor Hélio. Vamos receber nosso irmão com uma salva de palmas, amém? Vamos aplaudir o Senhor. Varão valoroso, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar o pregador da noite, amém? Senhor nosso Deus, nós te adoramos, ó Pai. Esse é o nosso culto, o nosso louvor e adoração ao Senhor, ó Pai. Nós agora, meu Deus, abrimos os nossos corações para ouvir a palavra do Senhor. Eis aqui, meu Deus, o teu instrumento, ó Pai. Que ele seja a boca do Senhor aqui nesta noite, ó Pai. Fala ao coração do teu servo, meu Deus, libera a palavra, tudo que o Senhor tem para nós nesta noite, libera cura, salvação, renovo, libertação, libera salvação, ó Pai, nesta noite. Abençoa-nos com a tua santa palavra, meu Deus. Nós abrimos os nossos corações para a palavra do Senhor, ó Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus, entregamos nossas mentes cativas em obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Fala conosco nesta noite, ó Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. E a igreja do Senhor diz, amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Todo mundo está feliz aí? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, para mais uma vez nós louvarmos e engrandecer o nome do Senhor juntos, amém? E você que está acompanhando pelo YouTube aí, seja bem-vindo também, que Deus te abençoe poderosamente nesta noite. Meus irmãos, como é bom estar mais uma vez na presença de Deus, como é bom poder compartilhar com os irmãos uma palavra, como é bom poder sentir a presença de todos aqui nessa noite. E eu quero perguntar para vocês, vocês estão felizes? Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Bem forte mesmo, porque Ele merece, o Senhor merece, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, como o Senhor é bom. A palavra de Deus fala que Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Hoje pela manhã nós fomos impactados. Quem esteve aqui pela manhã pôde sentir, pôde desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus. Como foi envolvente, né, hoje pela manhã aqui. Foi, levanta a mão aí quem estava aqui pela manhã. Quase todos estavam aqui, né? Como foi envolvente. Aquela palavra, ela falou muito aos nossos corações, uma palavra de exortação, chamar para perto, né? Chamar para perto, com carinho e conversar. E o pastor nos desafiou a falar uns para os outros assim: pode me exortar, meu irmão. Eu falo para vocês agora, podem me exortar. Pode me chamar para perto, quando necessário. Amém? Para os irmãos que estão aqui nos acompanhando pelo YouTube, quero dizer para os irmãos, quando você entrar no link, você deixe lá o seu like, o seu joinha, porque o YouTube ele vai entender que o vídeo tem relevância e vai jogar ele para
para que mais pessoas possam estar assistindo, para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Então façam isso quando você estiver aí nos acompanhando, para você que está nos acompanhando, amém? O Senhor me deu uma palavra que ela não é muito fácil para a gente estar falando, mas é necessário, porque é um aprendizado para nós, para mim e para os irmãos também. Nós vamos falar de duas palavras, que é a sinceridade e a dissimulação. E nós vamos tomar aqui por base dois personagens conhecidos nossos da Bíblia, da palavra de Deus, que é o Judas e o irmão Pedro. Quem já ouviu falar em Judas e irmão Pedro? Acho que todo mundo, né? E nós vamos começar falando desses personagens, começando com Judas. Mas primeiro nós vamos ver aqui a definição do que é sinceridade. O que é ser sincero. E a definição é um adjetivo que se expressa de modo direto, sem disfarces. Direto, que discursa de modo verdadeiro, sem esconder seus pensamentos. Vale a pena lembrar que nós não podemos confundir sinceridade com grosseria, tá bom? Porque às vezes eu sou sincero, mas não sabe falar, não sabe exortar, como o pastor Márcio falou hoje aqui pela manhã, fala para a pessoa de qualquer jeito, eu sou assim mesmo, então eu falo do meu jeito, e não pode ser dessa forma. Sinceridade está muito mais além do que você falar a verdade para a pessoa, porque você tem que saber falar a verdade. Você não pode ser sincero de qualquer jeito, ser sincero com jeito. Deu para compreender, né? Mas o que seria essa dissimulação? Vamos lá. O significado de dissimulação pode ser entendido como uma pessoa que tem uma tendência para ocultar os verdadeiros sentimentos ou intenções. As pessoas dissimuladas conseguem desempenhar um papel como se fosse um ator, de forma muito fácil, pois esse tipo de pessoa tem naturalidade em executar e trazer para si características que ela normalmente não tem ou não usa. A pessoa que é dissimulada, ela sempre está escondendo algo. Ela sempre busca uma informação, mas de uma maneira que ela não é objetiva, ela não é direta. Ela se aproxima da outra pessoa com interesses para ela, que ela tem interesse em alguma coisa, para descobrir alguma coisa da pessoa, mas ela não pergunta. Ela vai usar de um artifício, ela vai usar de um mecanismo ali, de uma atuação, ela incorpora ali um papel, ela incorpora um personagem para poder adquirir aquela informação que ela almeja, que ela está precisando. Isso é uma pessoa dissimulada. E nós temos aqui um personagem que era muito bom em ser dissimulado, que é o Judas. O Judas, ele é uma pessoa que dissimula
desde do primeiro encontro com Jesus até o último encontro com Jesus, ele está o tempo todo sendo uma pessoa dissimulada. Nós vamos começar lendo a palavra de Deus em João capítulo 12. Gostaria que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias para a gente fazer essa leitura. João capítulo 12, do 1 ao 6. Uma pessoa que é dissimulada, ela sempre aparenta ser uma pessoa humana. Ela sempre aparenta ser uma pessoa que se preocupa com a outra pessoa. Ela demonstra um amor, mas que é um amor falso. Ela sabe engendrar as coisas, enfeitar as coisas. Vamos ler aqui. Amém, irmãos? Versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se achava. Era uma atitude bonita ou não era? De vender aquele perfume e por 300 denários. Ele fez uma conta rapidão ali na mente, porque ele era astuto, era um cara entendido, ele carregava a bolsa, ele era contador, ele sabia o que estava dentro da bolsa, quanto tinha saído e quanto ele tinha tirado. Porque o texto aqui, João deixa isso bem claro. Isso poderia ter passado muito bem sem a gente perceber, mas João deixa claro quando diz assim: ele não se preocupava com os pobres, é porque ele tinha a bolsa e metia a mão. João deixa isso bem claro. E ele faz uma conta rapidão na mente ali, 300 denários, que nós trazendo hoje para o contexto do salário mínimo, do nosso salário mínimo brasileiro, era cerca de um denário. O salário mínimo está 1.100, né? Vai para 1.100, ou já foi para 1.100, dividido por 30, dá R$36 por aí, uns trocados. R$36 uns trocados. Vezes 300, daria 10.800 no nosso dinheiro, nosso real, né? Nessa faixa aí, eu estou botando no valor de salário mínimo. Então Judas, ele fez aquela conta rapidão ali, ele sabia quanto que daria, né? Aquele perfume. E a atitude dele, a gente olhando assim, é uma atitude humana, não é uma atitude humana? Não era uma preocupação assim, que se a gente for botar mesmo na balança, não seria bom pegar esse dinheiro, dava para alimentar quantas pessoas? Porque 200 denários, deu para alimentar, na conta que foi feita lá na multiplicação dos pães, deu para... O valor que daria para alimentar aquelas pessoas era 200 denários. E deu para alimentar quantos? Entre homem, mulher e criança?
foi mais de 15 mil pessoas, não é? Então esses 10.800, botando na nossa conta, daria para alimentar quase o dobro, né? Mas enfim, era uma atitude bonita, não era? A gente olhando assim, que o Judas estava preocupado com os pobres, né? Não dá para vender por 300 denários e tudo, mas ele não falou isso porque ele se preocupava. E João deixa isso claro e fala que ele metia a mão na bolsa e tirava. Então nós vemos que era uma causa nobre. O que Judas falou. Ele sabia o quanto tinha e quanto daria aquele perfume, o valor. E isso poderia ter sido passado em branco. Mas aí, ele no versículo 5, ele meio que deixa, ele quer, sabe, fazer com que Maria se sinta culpada por ter derramado aquele perfume. Ele quer fazer com que Maria se sinta culpada por derramar aquele perfume. Só que Jesus, no versículo 7, vamos ler aí o que diz o versículo 7. João 12, 7. Olha o que Jesus fala. Jesus diz assim: Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamare. Provavelmente Maria deve ter, quando Judas falou isso, ela deve ter pensado: rapaz, é mesmo. Sabe assim, fazendo aqui buscando aqui uma resposta para as coisas. Mas Jesus fala assim: não, deixa ela. Jesus acalma Maria. E ele diz: ela fez isso para o dia do meu embalsamento, no dia que eu for morto. Nunca deixe as pessoas dissimuladas atrapalharem a sua vida, o seu ministério. Às vezes, você, no seu ministério, você está passando por uma luta por causa de uma palavra que alguém falou. Você tem um chamado, mas aí você engavetou aquele chamado, porque alguém te falou uma palavra, e essa palavra causou uma semente ali de amargura, e você engavetou o seu ministério. Eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus fala: deixa, porque será para mim isso que Maria fez. Muitas vezes a pessoa vai te criticar pelo trabalho que você desenvolve, pelo teu chamado mesmo, pelo teu ministério. Vai te criticar, vai falar, vai querer saber o porquê que você faz aquilo. Não é porque ela está querendo uma resposta, não, meu irmão. Muitas das vezes, é porque ela não concorda com aquele chamado que você tem. Mas Deus diz, Jesus diz: deixa, é para mim. Não se preocupe, não se preocupe. Muitas pessoas vão se aproximar, ou já se aproximaram, com palavras como estas aqui, de Judas, palavras doces, palavras que aparentemente é aquilo mesmo, que poderia ter feito diferente, só para poder te desmotivar, só para poder te atrasar na tua vida. São pessoas dissimuladas que fazem isso. Não ouça a voz daquelas que querem te desmotivar. Ouça a voz de Deus. Pergunta para Deus, pergunta para Ele, e Ele vai te responder. Esse acontecimento
provavelmente foi num dia de segunda-feira. Foi num dia de segunda-feira, porque foi antes da Páscoa. Jesus estava em Jerusalém e ele foi para Betânia, lá teve a ceia, ele volta para Jerusalém de novo, porque aqui nós vamos ler agora Mateus 26. Abram a Bíblia aí, irmãos. Mateus 26, versículo 14 e 16. Isso aqui já foi quando Judas volta, quando eles saem de Betânia, quando eles vão novamente para Jerusalém. Olha o que acontece aqui, Mateus 26, 14 e 16, diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs que me queres dar? Que me queres dar? Eu vô-lo entregarei e pagarei-lhe. Sim, foi a resposta que ele deu. Ele pergunta: que me queres dar? Versículo 15. Eles respondem: e eu vô-lo, ele diz: eu vô-lo entregarei, se me pagarem. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Judas, ele sempre buscava uma troca. Ele sempre queria algo em troca. Tudo que ele ia fazer, ele sempre buscava isso. O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar com isso? Versículo 16 diz assim: e desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar, para entregar Jesus. E o interessante aqui, que na sequência tem a ceia do Senhor. E ele já está com as 30 moedas. Na ceia ele já está com as 30 moedas. Porque ele volta e senta à mesa. E Jesus lava os pés dele. Ele está à mesa lá com os 12. Jesus está todo mundo ali participando daquela ceia ágape. E Jesus, antes disso, demonstra a sua humildade, e Judas estava ali. Ele lava os pés de Judas, inclusive. Em João 13, 21 e 30 a 30. João 13, 21 a 30. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres.
ele tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Percebe-se aqui que Judas, quando ele foi ter com os sacerdotes, perguntando o que eles dariam em troca caso ele entregasse Jesus, percebe-se que ele foi sem estar com Satanás nas costas, vamos dizer bem assim mesmo, para ficar bem entendido. Porque quando Jesus na mesa dá um bocado de pão para ele, e imediatamente está dizendo aqui que Satanás se apodera de Judas. Ele agiu antes carnalmente, astúcia própria, lógico que induzido pelo mal mesmo, induzido pelo mal. Judas, desde o princípio, ele foi dissimulado. E Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, quando ele foi preso. Depois do capítulo 13 aqui de João, nós observamos que Judas sai e Jesus vai dar orientações aos outros discípulos. Ele vai falar sobre o outro Consolador que viria, ele vai falar sobre a videira verdadeira que é ele. Judas não está lá mais, Judas tem saído. Ele vai fazer a oração sacerdotal, porque ele diz assim no capítulo 17, no versículo 17, ele diz assim: guarda, livre-os do mal, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Jesus fala assim para os outros discípulos, orando em favor daqueles discípulos que estavam lá e dos outros discípulos que viriam depois, que somos nós, que estamos aqui hoje. Que o Senhor ora dizendo: eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mateus 26, 47, diz assim: Jesus era amigo de Judas? Lógico que sim, não é? Lógico que sim, que Jesus era amigo dele. Judas não era amigo de Jesus. Judas não, mas Jesus era amigo dele. Vocês já passaram por uma ocasião assim? Você conhece alguém que você se considera amigo dessa pessoa, mas que essa pessoa não é teu amigo, mas você ignora o fato dele não te considerar como amigo, e mesmo assim você é amigo dele. Na hora que ele precisa de você, você está lá para ajudar. Na hora que ele precisa de um consolo, de uma coisa, qualquer outra coisa, você está lá para ajudar, porque você é amigo daquela pessoa. E Jesus era amigo de Judas, porque no capítulo 26, no 47, diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor, que é Judas, lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. O cara era dissimulado. O cara era dissimulado. Não sei se já aconteceu com vocês, de você perceber que alguém chegou perto de você e te elogia, e te joga para cima, e faz isso, e você percebe que aquela pessoa não está sendo verdadeira. Isso é dissimulação. E Judas aqui fez isso. Aí o versículo 19 diz assim: e logo aproximando-se Jesus, disse: salve mestre, e o beijou. Aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve mestre.
Sabe que o cara era tão dissimulado, que ele ainda chama Jesus de mestre, com aquela cara mais limpa, mestre. Quando você vê no outro texto aqui na ceia que eles estão lá, todos os outros discípulos perguntam assim: por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? Um após outro. Mas Judas diz assim: por acaso sou eu, mestre? Ele fala assim, Judas fala assim. Jesus, porém, lhe disse, versículo 50, amigo, olha o que Jesus fala. Jesus não tinha ciência disso? Será que Jesus não sabia quem que era Judas? Jesus sabia. Jesus sabia quem era Judas. Mas mesmo assim, Jesus, ele se considerava amigo dele. Porque Jesus diz assim: amigo, para que vieste? Para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram-lhe as mãos em Jesus e o prenderam. Ele estava o tempo todo com Jesus. Judas e os outros discípulos estavam o tempo todo com Jesus, o tempo todo. Judas era dos 70? Não, Judas era dos 12. Judas, ele tinha um lugar de apóstolo. Judas, ele era apóstolo, ele tinha um lugar de apóstolo. Ele era dos 12. Ele estava o tempo todo com Jesus. Judas expulsou demônio? Expulsou demônio. Judas curou com a oração? Curou. Tudo isso aconteceu. Quando eles foram enviados, de 2 em 2, aconteceu isso. Ele expulsou demônio, ele orou pelos enfermos, os enfermos foram curados, fez tudo isso. Por que Judas, ele, mesmo sendo uma pessoa dissimulada, ele conseguia expulsar demônio, ele conseguia orar pelas pessoas, a pessoa ser curada? Por que seria? Por que será que aconteceu isso? Sabe por quê, irmãos? Porque não era no nome dele que ele estava expulsando os demônios. Ele estava expulsando os demônios no nome de Jesus. Sabe que hoje acontece a mesma coisa? Acontece a mesma coisa hoje. Tem muita gente expulsando demônio, curando os enfermos, mas não é amigo de Jesus. Não é amigo de Jesus. Ele expulsou os demônios e curou os enfermos, porque eles voltaram tudo alegres e falando isso. Olha, os demônios se submetem a nós. Não era no nome dele que ele expulsava os demônios. Mateus 7, 22, vai dizer uma coisa aqui. Diz o seguinte, Mateus 7, 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui é o relato de que no último dia lá, vai ter pessoas que vai chegar para Jesus e falar isso. São pessoas que estão expulsando demônios, curando enfermo e profetizando. Mas Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Porque essas pessoas estão expulsando o nome de Jesus, porque é o nome que está acima de todo nome. E no nome de Jesus, o demônio tem que correr mesmo.
Mas para ouvir de Jesus, vinde eleitos do meu Pai, tem que haver uma intimidade com Deus, tem que haver uma conversão de fato, uma mudança de fato, para ouvir essas palavras, vinde amado de meu Pai, porque se não, vai ouvir, eu não vos conheço. As pessoas que praticam essas coisas, talvez sejam por interesse próprio, para ser visto ou para satisfazer o ego. Por isso, agem dissimuladamente como Judas, que tinha uma intenção maligna. Tem pessoas que se aproximam de você para tirar um proveito, por isso agem dissimuladamente. Trazem palavras doces na boca com a intenção de te conquistar. São as Dalilas de Sansões e são também os Aminons de Davi. Quem conhece essa história? Juízes 16. Juízes 16. Versículo 18. Aqui é um acontecido de dissimulação que trouxe uma derrota para um homem que era separado para Deus. Ele era um nazireu. Versículo 18 diz assim: vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os principais dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Vamos ler o 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Os filisteus tinham prometido para Dalila 1.100 moedas de prata. Eles tinham prometido para Dalila, para que Dalila conseguisse, com a sua artimanha, seduzir Sansão, de uma maneira que ele descobrisse o segredo dele. Aí ele falou várias vezes: olha, se me amarrar com as cordas novas e tal, eu perderei a força. Aí ela fez o teste e ele quebrou as cordas. Aí fez outra, até que ele se cansou da insistência de Dalila e falou para ela: olha, a minha força está no meu cabelo, nas 7 tranças da minha cabeça. Se cortar, eu vou perder minhas forças. Aí ela conquistou, viu que realmente ele tinha se entregado. Ela agiu de uma forma dissimulada para conseguir que Sansão descobrisse o seu segredo.
cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de gente. E em 1 Samuel capítulo 13, conta a história de Aminon, que agiu dissimuladamente com o apoio de um primo dele, chamado Jonadab. Capítulo 13, versículo 1 diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. O irmão ficou apaixonado pela própria irmã. Ela não era filha da mesma mãe dele, era filha só de Davi, do rei, irmã de Absalão. E o versículo 2 diz assim: angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não mudirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Aí o que esse Jonadab falou para ele? Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei Davi visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Aí, vamos ler só até aqui. Acontece uma coisa terrível. Terrível aqui. Por causa dessa dissimulação, por causa dessa armadilha, dessa tramóia, que depois no decorrer da história você pode ler, que você vai ver, você vai descobrindo ali, vai vendo o que aconteceu depois disso. Mas Aminon, ele consegue fazer o que ele estava de plano fazer, e no momento em que ele abusou de sua irmã, ele rejeitou ela, desprezou ela. E o seu irmão Absalão fica sabendo do caso, e Davi não toma nenhuma atitude em relação a isso. O rei, o pai de ambos, não toma nenhuma posição em relação a isso. E Absalão faz uma festa e convida os seus irmãos no intuito de vingar o que o irmão tinha feito com a irmã. E Absalão acaba matando o seu irmão Aminon por conta disso. E Davi expulsa Absalão de Jerusalém, de Israel, manda ele embora, ele vai embora, passa 3 anos fora. Então tem todo um acontecido aqui por causa disso. Só que antes disso aqui, Natã, o profeta, já tinha ido falar com Davi e dizer para Davi: olha Davi, porque Davi também usou de uma dissimulação. E o profeta Natã disse para Davi: olha, o que você fez em oculto, Davi, Deus falou para ele: vão fazer com você à vista de todo Israel. O que você fez em oculto, vão fazer do mesmo jeito, só que na vista de todo Israel. A história de Davi com Betseba foi antes desse acontecido. Davi usa de uma dissimulação tão grande,
que ele chama o general dele, que está na guerra, um dos generais, chamado Urias, chama ele, porque ele já tinha ido lá, já tinha feito o desmantelo, Betseba tinha engravidado, e ele, para esconder, ele chama Urias da guerra, embebeda Urias e diz assim: Urias, agora vai para casa, vai lá Urias, vai lá, deita com tua esposa, não se preocupa não. E Urias falou o quê? Eu que vou, os meus irmãos estão na guerra, lutando em meu lugar, e eu vou deitar com minha esposa, longe de mim isso. Davi usou de artimanha, de dissimulação, para prender Urias na armadilha. Aí o que Davi fez? Tá certo, não vai não, né? Então tá bom, fez uma carta, mandou o próprio Urias entregar para o general Joabe. E na carta, quando Joabe leu, Joabe já entendeu tudo. A carta dizia assim: põe Urias na frente da batalha. Joabe já entendeu assim, é para Urias morrer. Já botou, Urias morre, e ele pega Betseba e leva para a casa dele. Enfim, a dissimulação, ela tem um preço. Ela tem um preço a ser pago. A dissimulação causa prejuízo para aquela pessoa que está sendo dissimulada e para outra pessoa que está sendo enganada. Agora eu gostaria de chamar os irmãos para falar de um cara que sempre teve o meu respeito, que se chama Pedro. Pedro, ele sempre deixou claro quem que ele era. Ele, em momento algum, ele tentou ser quem ele não era. Em momento algum, Pedro foi dissimulado. Ele andava com Judas o tempo todo, esteve junto com ele o tempo todo, viu os milagres. Pedro fez milagres. Pedro andou sobre as águas. O único, depois de Jesus e nunca mais, que andou sobre as águas foi Pedro. E Pedro, a primeira vez, o primeiro encontro que ele tem com Jesus, já dá para a gente perceber quem que era ele. Lucas 5. Lucas capítulo 5. Versículo 1 diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então,
fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha o que Pedro fala. Pedro, ele não escondia quem ele era, não foi dissimulado em nenhum momento, ele foi sincero. E é tão maravilhoso isso, porque a sinceridade de Pedro tocou o coração de Jesus. A sinceridade de Pedro toca o coração de Jesus. O que ele diz? Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele viu a santidade de Jesus. Não fica aqui não, Senhor. Não fica aqui não. Vai para outro lugar. Em outro lugar tem outras pessoas capazes, pessoas que não são pecadoras como eu, porque eu sou pecador. Afasta de mim, Senhor, eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Ele deve ter ficado perplexo ao ouvir Jesus dizer: vem, e vocês vão ser pescadores de homens. Ele deve ter ficado, porque ele tinha acabado de dizer que era um homem pecador, e Jesus fala para ele assim: vem a si mesmo, eu sei que tu é pecador, eu sei que tu é falho, teu temperamento é muito forte, mas eu vou te fazer pescador de homens, vem. E ele imediatamente larga tudo e vai. Pedro era assim, ele não media, ele não fazia, ele não analisava, ele já ia logo, ele já estava pronto. Ele sempre aparecia nas cenas. Pedro sempre estava lá, reclamando de algo, né? As crianças chegam lá, ele fala: não, tira as crianças daqui, vai incomodar o mestre aqui. Ele estava sempre aparecia nas cenas. E reclamando de alguma coisa, ou andando sobre as águas, né? Ou andando sobre as águas. Ele nunca escondeu quem ele era. Quando Jesus aparece lá andando nas águas, ele diz assim: mestre, se é tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro. E Jesus diz: vem, e ele não conta outra, já começa a andar também, e vai lá encontrar com Jesus. Na ceia, quando ele fala para João perguntar, né? Ele pergunta lá: ei João, pergunta para o mestre aí, quem que é que vai trair ele? Ele estava sempre no meio, né? Ele sempre estava aparecendo, né? É João 14, 24, fala sobre isso. Ele era muito sincero e afoito. Isso chamou a atenção de Jesus. Pedro declara que Jesus é o Filho de Deus no Lucas 9, 20. Vamos ler aqui Lucas 9, 20.
Lucas 9, versículo 20, diz assim: ele, porém, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Pedro foi revelado a ele quem que era Jesus. Porque Jesus fala assim: não foi carne nem sangue que te fez saber disso, mas o Espírito Santo te fez saber disso. Logo em seguida Jesus diz: afasta de mim, Satanás. Mateus 16, 21. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, versículo 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda de mim, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Pouco aqui atrás, nós vimos que ele foi usado para dizer que Jesus era filho de Deus. Quando Jesus diz assim: afasta de mim, Satanás, arreda de mim, Satanás, ele não estava chamando Pedro de Satanás. Ele sabia que Pedro estava sob a influência de Satanás. E antes de Jesus ser preso, ele fala para Pedro uma coisa. Lucas 22, 31, 34. Ele diz assim, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhes disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Versículo 22 está dizendo que Jesus rogou por ele, para que a fé dele não desfaleça. Jesus aqui não falou que não ia permitir que ele fosse peneirado ou cirandado. Jesus não fala que ele não seria peneirado ou cirandado, porque ele foi peneirado e cirandado. Ele foi peneirado e cirandado quando ele nega Jesus. Quando ele nega Jesus. Mas Jesus rogou por ele para que ele não desfalecesse da sua fé, que ele continuasse com a fé. Mas aqui Jesus diz para ele o seguinte, no 33, ele porém respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ele era afoito, não era? Ele era afoito mesmo. Só que no 34 diz assim: mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces, antes que o galo cante. E no versículo 32, ele diz assim:
Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, irmãos, aí isso aqui é muito forte, porque quantos anos estava que Pedro e os outros irmãos estavam andando com Jesus? Cerca de 3 anos e meio, não é? 3 anos e meio. E Pedro não era convertido. Pedro não era convertido. O cara que expulsou o demônio, o cara que caminhou sobre as águas, não era convertido. Jesus disse que ele não era convertido, ele não tinha convertido. Ele não estava convertido ainda. Estava convencido. Mas o tratamento de Jesus foi tão grande por causa da sinceridade de Pedro, que Pedro se tornou quem é o Pedro que nós conhecemos hoje. O Pedro que fez um discurso depois que ele converteu de fato, depois que houve um tratamento, depois que ele foi curado, ele faz um discurso e cerca de 3.000 almas converte a Deus, só com o discurso dele, depois que ele converte. E nós, irmãos, como que nós temos agido diante de Deus, diante dos irmãos, diante da família, com sinceridade ou com dissimulação? Quem nós temos sido? Quem nós temos sido? As pessoas olham para nós e vê o quê? Vê uma pessoa sincera ou uma pessoa dissimulada? Capítulo 21 de João, para finalizarmos. Irmãos, eu tenho muitos anos que já aceitei Jesus na minha vida. Eu creio que os irmãos também. Mas a gente fazendo uma análise, nós somos convertidos mesmo? Será que nós não precisamos de vez em quando dar um... Lógico que nós precisamos, né? De vez em quando Jesus está puxando a nossa orelha. Hoje pela manhã aqui ele fez isso. Hoje pela manhã o Espírito Santo puxou as nossas orelhas. Nós nos ferimos muito fácil, irmãos. Muito fácil, muito fácil. Qualquer coisa a gente já chuta o balde, como diz o ditado. Qualquer coisa a gente já está chateado com alguém, por causa de uma palavra, por causa que o irmão não me cumprimentou quando chegou na igreja, o irmão passou do meu lado e não falou comigo, pisou no meu pé. Quer saber quem somos nós, irmãos? É quando alguém pisar no teu calo, quando alguém pisar no meu calo, aí nós vamos saber quem somos nós. Eu não sei quem foi o pregador, mas talvez o irmão conheça, os irmãos aí conheçam, que ele falou que o crente é como um cachorro morto. Cachorro morto, ele não revida. Você chuta o cachorro que está morto, ele nem se mexe. O crente tem que ser como um cachorro morto. Ele tem que saber que a nossa justiça não é a própria. A nossa justiça vem do alto, é a justiça de Deus. A nossa justiça é como um trapo de imundícia, ela não serve para nada. Ela não serve para nada.
psicólogo fala que quando a gente, quando a gente está falando de alguém, é despertado em nós como é que fala? O prazer, é despertado em nós um sentimento prazeroso quando a gente está falando de alguém, ou quando alguém está falando de alguém para a gente. Mas quando alguém fala da gente, é despertado em nós como é que fala? O sentimento de: como que pode estar falando de mim? Não, eu não aceito. Eu não aceito isso não. Na hora de falar de alguém, às vezes está pronto, preparado, mas na hora de alguém falar da pessoa, não, de mim não. É um senso, tipo, eu sou o top, ninguém pode falar de mim não, porque eu sou, né? Capítulo 21 de João, versículo 15. Aqui Pedro estava desmotivado, Pedro estava triste, Pedro estava abatido, Pedro estava no fundo do poço, e ele disse assim: quer saber, eu vou pescar. Mas os outros companheiros: nós vamos também, não vamos ficar aqui não. Pedro vai pescar, não, ficar aqui não, vou junto com Pedro. Aí lá é onde ele tem um encontro, é onde ele é tratado, é onde ele é curado, é onde é restaurado a sua autoestima, porque a autoestima dele estava lá embaixo mesmo. Capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Até aí. Jesus já tinha sido assunto aos céus. Na verdade, eles saíram dali, voltaram e foram para aí que acontece a ascensão de Jesus. Mas Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado e já estava aparecendo para muita gente. Ele passou 40 dias ali, aparecendo para as pessoas e conversando com os discípulos. E nesse momento Pedro estava lá pescando, abatido, triste, sofrendo. E Jesus vai lá e restaura ele. Nesse momento Pedro é convertido de fato. Aí Pedro faz aquele discurso no capítulo 2 de Atos. No capítulo 2 de Atos ele faz aquele discurso e cerca de 3.000 almas converte ao Senhor. Depois Pedro vai lá e andando, e vai na Porta Formosa e diz assim, o paralítico está lá, e ele estende a mão para ele e diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que temos te damos, levanta e anda. E o cara andou, se levantou. Depois Pedro vai lá,
e muitas outras coisas, lá em Atos 10, Cornélio e outras coisas mais, e ele vai indo e vai em Dorcas, aquela mulher que era uma mulher que ajudava os pobres que tinham morrido, e Pedro chega lá, e Pedro ora por ela, e ela ressuscita, volta à vida de novo, e os lenços, e a sombra de Pedro, e Pedro passava, e o povo pegava as pessoas doentes e botava no meio da estrada, para que a sombra, pelo menos a sombra de Pedro, refletisse nas pessoas e elas fossem curadas. Aí é um novo homem, é uma outra pessoa, não é mais aquela pessoa cabisbaixo, não é mais aquela pessoa impulsionada, fazendo as coisas de qualquer jeito, tomando atitudes precipitadas. Não, ele é um novo homem, ele foi restaurado, ele agora é Pedro, aquele apóstolo amado, levantado para liderar a igreja, junto com os outros 11, porque houve a eleição de Matias, e Matias tomou o lugar de Judas. É um novo homem, é Pedro, o Pedro sincero, o Pedro que tem no coração o desejo de fazer a obra do Senhor, de conduzir um povo, que assumiu um posicionamento. Mas ele precisou que fosse curado, ele precisou que fosse restaurado. Talvez nós hoje estamos precisando de uma restauração dessas, de uma motivação. Hoje pela manhã nós tivemos uma motivação grande, o Espírito Santo fez algo tremendo aqui hoje pela manhã, e nós somos impactados, e o Senhor falou muitíssimo aos nossos corações, e nós precisamos permanecer nessa posição, nesse mover, com esse sentimento aprazível, um desejo de cada dia mais estar diante do Senhor, buscando mais o Senhor, estar mais prostrado. Sermos mais sinceros uns com os outros e com o Senhor, porque o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe quem somos nós. Não adianta tentarmos disfarçar, não adianta tentarmos enganar, porque o Espírito Santo, Ele sabe quem somos nós. Para finalizar, irmãos, peço que todos fiquem de pé. Nós vamos finalizar aqui. Aleluia. Nós vamos finalizar com o texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 19, de 2 Timóteo, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Oh, Senhor, toma a nossa vida, Deus, nas tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, nos portar na tua presença e na presença dos irmãos, com um coração sincero, Senhor,
com o coração quebrantado. Tira de nós, Senhor meu Deus, todo e qualquer tipo de dissimulação, de artimanhas para conquistar algo, para adquirir algo, para ser aceito, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, o Senhor conhece os nossos corações, sabe que não adianta tentarmos iludir, tentarmos enganar, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ajuda-nos a ter um coração quebrantado, Senhor, e sincero na Tua presença. Quando estivermos maus, dizemos não estamos bem. Quando estivermos tristes, nos colocar diante da Tua presença e declarar para o Senhor, mesmo o Senhor sabendo, o Senhor gosta de ouvir as nossas orações. O Senhor quer ouvir o nosso derramar na Tua presença. O Senhor tem prazer num coração quebrantado. O Senhor tem prazer num coração contrito e compungido, como a Tua palavra diz, de maneira alguma o Senhor desprezará. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar nesta noite por você que ainda não fez uma aliança com Deus, por você que está aqui nessa noite, que tem sofrido, o mundo tem te maltratado, o mundo tem te subjugado, e você não aguenta mais estar vivendo uma maneira dessa forma. E o Senhor, quero te dizer nessa noite, irmãos e irmãs, para você que está aqui, para você que está nos acompanhando, Jesus te ama. Jesus te ama e Ele tem um plano para realizar a tua vida. Ele quer te salvar, meu irmão. Ele quer te tirar dessa situação de mentira, essa situação de engano, essa situação de erro, que tem te maltratado e tem te conduzido à perdição, tem te conduzido à eternidade sem Deus. É para você, meu irmão, que está triste, é para você que está abatido, para você que precisa tomar um posicionamento na sua vida, é para você mesmo essa palavra de hoje, para que você recobre o seu ânimo, recobre as suas forças, seja renovado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. E para você que está aqui, eu quero te convidar, para você que não fez uma aliança com Deus ainda, levante sua mão aí. Para você que não tem uma aliança com Deus e gostaria de aceitar Jesus na tua vida nesta noite, pode vir aqui. Amém. Para você que gostaria de aceitar Jesus nessa noite, pode vir aqui à frente que a gente vai estar orando por você. Amém. Para você que está aí do outro lado, está nos assistindo, eu quero orar por você. Senhor Jesus, toma essa pessoa nas tuas mãos, Senhor. Essa pessoa que está nos ouvindo agora, Deus. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, faz a tua obra na vida dessa pessoa. Alcance essa pessoa lá onde ela está. Meu Deus, ela está triste, ela está abalada, ela está abatida. Ela não tem, Senhor, meu Deus, o consolo do Espírito Santo. Consola o coração dela, Senhor. Consola o coração dela. Traz cura, traz restauração, traz renovo em nome de Jesus na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos para a Sônia. Glória a Deus.